Magia boa não é a que explode montanha, nunca foi. Qualquer um pode escrever, ele destruiu o continente, isso não custa nada pro personagem e não diz nada sobre o sistema. O sistema bom de verdade é o que machuca o cara que tá usando, que quebra o osso, cobra na carne dele. Vocês vão entender, eu sou o Ender Beats, hoje a gente vai avaliar 10 sistemas em 4 pilares, nota de 1 a 5. Nível 1 a regra tá bem engessada, no nível 5 é quando o cara consegue quebrar as leis do universo, mas porque pagou com o próprio corpo, com a própria vida. As regras completas estão na descrição, você não precisa ler pra curtir o vídeo. E essa é a parte 2, mas pode ficar aqui e ver a parte 1 só depois. E uma perguntinha antes de começar, será que o top 1 tirou a nota máxima em tudo dessa vez? Vou começar com uma pista aqui antes de começar. Essa é fácil, a armadura de um cavaleiro não é só proteção, ela tá ligada diretamente na força vital do cara, do quanto de vida ele tá disposto a queimar. Em 10º lugar, o Cosmo, de Saint Seiya. O Cosmo é basicamente um mini-universo pegando fogo dentro do corpo da pessoa. E o dano que eles causam chega em ruptura atômica. O golpe Exclamação de Atena simula a força do Big Bang concentrado num único ponto. O Hades alinhou os planetas do sistema solar só com a expansão da vontade dele. E a espada dele cravou uma maldição espiritual no Seiya que ignorou a armadura divina e travou a alma do cara num coma sem volta. Então poder, nota 4. Quanto ao custo, o corpo humano é o limite. Pra soltar os golpes mais pesados, o cara tem que traçar a própria constelação no ar com os braços. O Shiryu forçou a cólera do dragão, o sangue inverteu o fluxo dentro dele e as veias rasgaram de dentro pra fora. Então o custo tá bem, nota 3. A evolução já é o que impressiona, cara. O Shaka fechou os olhos pra sempre, no dia a dia, só pra não dissipar o cosmo pela visão. O Shiryu queimou o próprio coração pra carregar o inimigo pro espaço num ataque suicida. Evolução, nota 4, tá muito bem. E agora o problema, se você não tem o 7º sentido, sua estratégia é inútil. O Ryoga tentou congelar o Camus com tática e falhou, porque a armadura de ouro dele não congela se não bater exatamente 273 graus negativos. O Thanatos transformou 5 armaduras de ouro em pó, de longe, sem nem suar. Hierarquia, nota 1. Fica em 10º porque é um ditador de energia. Se você tem menos cosmo, a sua astúcia não vale nada, ponto final. Fechei com 48 pontos. Agora esse mundo aqui é onde mudar a cor do cabelo altera até a gravidade de volta. Começou como arte marcial e virou raio explodindo galáxia. E no lugar, o Ki de Dragon Ball. Pra ser sincero, ficou até mais balanceado do que eu achava, viu? O poder da galera de cima é apagamento de realidade, sem romantismo. O Hakai do Bills não bateu no Zamasu. Ele só disse a palavra, estendeu a mão e o cara se desintegrou em partículas de luz. Não dá pra considerar aquilo um projétil, nem explosão. Ele cancelou a existência praticamente. Mas o Zeno levantou a mãozinha e apagou múltiplos universos no torneio do poder. É realmente um poder puro de sumir com as coisas no nível 5. É o primeiro nível 5 que a gente pega aqui, é nível multiversal mesmo. Quanto ao custo, o Kaioken do Goku contra o Vegeta, pensa nele. O corpo não aguenta a energia emprestada. As veias dilatam, ele não consegue se mexer, cospe sangue. E depois da luta, o Yajirobe deu um tapinha amigável nas costas dele. Goku berrou de dor, porque as fibras musculares já estavam todas rasgadas. O custo pega nota 3. E o Tenshinhan quase morreu, jogando Kiko Rolls repetidos para atrasar o Nappa, convertendo o tempo de vida em destruição. O Vegeta usou a explosão final, que converteu a própria carne em energia e virou uma estátua de cinza caindo aos pedaços. Então a evolução, nota 4. Mas aí vem o mesmo buraco do Seiya. Kuririn deu um chute cirúrgico no pescoço do Céu Perfeito. A aura do céu simplesmente estilhaçou o pé dele. Então tática e pontaria não vale nada pra quem tem a barrinha de vida maior. Hierarquia, nota 1. Passou o Cavaleiros do Zodíaco porque o Zeno tem um dom de deletar universos, mas no final sofre do mesmo mal, a defesa inquebrável de quem tem mais energia. 60 pontos no total. Agora tem um mundo onde a matemática cobra caro da magia. Os feitiços são tipo bala de revólver contada no bolso pra usar no dia a dia. Em 8º lugar, a magia de Dungeons and Dragons. Outra coisa que eu vou falar que ficou mais balanceado do que eu achava que ficaria, viu? O teto histórico desse sistema foi o mago Karsus, que jogou um feitiço de nível 12, roubou o poder da deusa da magia e quebrou as regras do mundo. Hoje o teto está travado na magia de nível 9, Desejo, que já chega a reescrever a realidade, volta no tempo, ignora qualquer armadura de aço. Quem lança ela não precisa de força pra vencer, precisa só de imaginação. Então poder, nota 4, hacks conceitual. Já o custo é burocracia pura, cara. Pra soltar magia você tem que falar as palavras certas, ter uma mão livre, gastar um diamante caríssimo, aí bota uma mordaça no mago e ele chega a ser inútil. O sistema é cheio de janelas de vulnerabilidade, mas não chega a quebrar o osso de quem lança no dia a dia, por isso o custo é nota 2. A evolução já tem um caminho torto que eu acho muito interessante. Os bruxos não estudam, eles vendem a alma pra um demônio pra ter direito de usar só 2 feitiços por dia, mas esses feitiços saem no talo da força máxima, sempre. Então existe aí uma troca pesada por poder puro. Evolução nota 4. E agora é onde o D&D surpreende. Um arquimago de nível máximo, desprotegido, morre pra 100 goblins atirando flecha de madeira no volume de acertos. A pele do cara não vira aço do nada, ele vai gastar feitiço de invulnerabilidade
habilidade pra não virar peneira, mas uma hora esse feitiço vai acabar também. Então hierarquia, nota 3. Fica em oitavo justamente porque deixa os fracos serem letais se usar o número certo de ataques. Isso compensa o custo ser slots separados e não realmente custar algo de verdade pro mago. 96 pontos no total. Agora temos um onde puxar o ar pro pulmão com toda a força só pra tentar sobreviver mais 5 minutos contra um monstro imortal é a proposta. Bom, em sétimo lugar, Demon Slayer, com as respirações. São pessoas forçando o limite do próprio corpo pra aguentar a regeneração absurda dos demônios. Não tem magia de apagar coisas, é física e calor bruto. O Yorichi fatiou o Muzan em 1500 pedaços num piscar de olhos. A espada deles fica vermelha, por ter gerado calor suficiente pra queimar a cura do bicho de dentro pra fora. Não chega a ser aquele hacks abstrato, é temperatura destruindo o tecido e pronto. Poder nota 2. E o foco do custo é o pulmão. O Tanjiro lutando contra a Daki forçou demais o ritmo, então as veias do olho dele estouraram, ele tossiu coágulo de sangue no chão. O corpo inteiro travou, beirando uma hemorragia interna lá bem feia. Então custo nota 3. Já a evolução, pensa na marca do caçador. O cara frita em 39 graus de febre. O coração bate a 200 por hora. E o preço dessa força é a pessoa sacrificar o próprio relógio da vida dela e aceitar morrer cravado aos 25 anos em troca do poder hoje. Então evolução, nota 4. E agora é onde o sistema vira uma bagunça da boa. A Shinobi é tão fraca de braço que não consegue cortar um pescoço. E o que ela fez? Tomou 37 quilos de veneno de glicínia por um ano inteiro. Quando o Doma comeu ela, ele derreteu de dentro pra fora pelo agente químico. E o Muzan, o chefão intocável, caiu porque a médica Tamayo injetou nele uma droga que envelheceu o cara em 9.000 anos na mesma noite. E o golpe final não foi uma técnica super foda, foi simplesmente o sol da manhã. A hierarquia, nota 5. Já subiu no ranking, porque prova que o veneno e biologia amassam a força bruta. A inteligência fez alguém intocável cair de joelhos. 120 pontos no total. Imagina aqui o simples peso da sua presença na rua esmagando as pessoas no chão. Esse é o ponto de partida, tá? Em sexto lugar, Bleach, com o Heiatsu. Bom, aqui os guerreiros usam a própria alma canalizada em espadas que pedem comando de voz pra funcionar. E no teto desse sistema, a galera apaga a realidade. O Yuachi olha pro futuro, vê onde a espada do herói quebra e traz essa quebra pro presente, sem dar um soco. O Ichibei joga tinta preta e reescreve o nome de Deus pra formiga. E do nada a armadura do cara rebaixa e fica igual de um inseto. E o Yamamoto consegue queimar as coisas em 15 milhões de graus, sumindo com o alvo de vez. Poder nota 4. Já o custo tem um probleminha aqui, cara. Lembra do Aizen andando na rua e a galera desintegrando só de chegar perto? Mas o poder deles em si exige recitar poema. Se o cara ficar com preguiça e pular a reza do feitiço, o poder sai capenga, batendo com tipo um terço da força. E por isso o custo fica só no nível 2. E os pactos suicidas da evolução são bem pesados. O Ichigo usou o Mugetsu pra apagar o Aizen e em troca perdeu todos os poderes espirituais pra sempre. O Capitão Komamura arrancou o próprio coração do peito pra virar imortal por uns minutos. E como punição ele virou um lobo mudo pro resto da vida. Então evolução nota 4. Na hierarquia, o Zaraki prova a nota aqui. O Ichigo bateu nele, mas foi a mão do Ichigo que sangrou por causa do recuo da alma gigante do cara. Só que no final eles conseguem burlar isso, que é a melhor nota. O Askin pega a própria força do deus e abaixa a dose letal, fazendo a magia do inimigo envenenar ele mesmo. A Nanau usou uma espada que não corta nada, mas funciona como espelho perfeito pra rebater um ataque intocável. Na hierarquia, nota 4. Bleach pega essa posição porque cobra uns pedágios bem caros. Perder a alma, virar um cachorro, isso é engraçado. Sacrificar tudo pra poder vencer o chefe. Tem um risco forte aqui. 128 pontos no total, quase empatado com o Demon Slayer. Pro próximo, a dica é engolir pedaços de metal para dobrar as leis da física a seu favor. Simples assim. Em quinto lugar, o sistema de alomancia, da série Mistborn. Bom, que eles comem ferro, ácido, estanho e derretem isso no estômago para usar como gasolina para empurrar ou puxar a matéria. É tudo puxar ou empurrar. Mas o teto disso é o Vin, que segurou uma névoa cabulosa divina e puxou o planeta inteiro. Ele mudou o clima e gerou terremoto só na ignorância do peso bruto. Então o poder fica só na nota 2. E a regra do recuo é quase perfeita, cara. Se você é mais leve que a barra de ferro que tá tentando empurrar, quem voa pra trás é você. Se você empurra estando encostado no teto, suas costelas vão estourar e o osso vai virar pó na pressão. O Spook usou tanto estanho que os olhos dele fritaram de dor com a luz do sol pelo vício. Então ele tinha que usar uma venda pra andar na rua. Custa nota 3. E a evolução é onde esse sistema brilha. Você já nasce com um dom e acabou. Não tem flexão que aumente o seu tanque. Quer forçar a barra pra valer? Você vai queimar duralumínio. Você esvazia todo o estoque de metal no estômago num piscar de olhos. O golpe sai destruindo tudo que vê pela frente, mas você cai de joelhos, sem nenhum combustível pra mais nada. 100% vulnerável. Evolução, nota 5. Já na hierarquia, o atirador Wax faz a conta de geometria na cabeça e acerta o ricochete da bala através da parede de metal pra matar super-humano sem poder ofensivo. E a Vin derrubou o Lorde Mortal simplesmente destravando os braceletes de metal do braço dele. Tirou a bateria do velho e ele morreu de velhice na mesma hora.
Hierarquia nota 5. Então Mistborn consegue amarrar a magia na física do mundo real, e o erro castiga o osso do maluco que estiver tentando usar. 150 pontos no total. Agora é um sistema que o superpoder consegue se revoltar e odiar o próprio corpo que nasceu com ele. Esse é o resumo de My Hero Academy, com as individualidades. Os poderes aqui funcionam como músculos e estouram feio se você forçar demais. A Star Stripe tocou o Shigaraki e deu o comando: a minha magia vai se revoltar. Isso virou um vírus invisível que começou a deletar os outros poderes do cara lá dentro, passando por cima da regeneração absurda dele. E o Shigaraki encostou a mão no asfalto e fez a cidade inteira virar pó na mesma hora. Então poder nota 4. Já o drama do corpo quebrando contra um poder exagerado é bem constante aqui. O Midoriya dava um soco e o osso do braço estilhaçava em 1000 pedaços. O Dabi solta um fogo mais quente que a resistência da própria pele. E depois a conta chega. Ele torra a própria cara, queima os nervos, vai ficando parecendo um zumbi a cada luta que passa. Por isso custa nota 3. Na evolução, chegou uma hora que o treino não servia mais. O Midoriya sacrificou e jogou as próprias magias fora, disparando elas como balas de escopeta mentais, pra conseguir estourar a cabeça do vilão. E tem a droga legal da rua, o Trigger, que te deixa um gigante apelão, mas frita o teu cérebro e te deixa irracional de raiva. Evolução nota 4. O All For One e Shigaraki tem corpos imortais de laboratório. Não entra bala, nem fogo. Como o All Might deu um jeito? Ele não tinha poder nenhum, então ele me deu uma armadura tipo do Homem de Ferro lá, emulando as habilidades da turma toda. E a Jiro tocou um som tão bizarro no ouvido do vilão que as almas roubadas lá dentro começaram uma rebelião, destruindo o cara de dentro pra fora sem precisar quebrar a casca. Então a hierarquia é bem balanceada, nota 4. Conseguiu me surpreendendo também entrar no topo, porque o preço que os heróis pagam é alto demais. Mandar um golpe letal faz seus ossos serem moídos. Então 192 pontos no total. A gente tá chegando no top 3, e eu queria dar um aviso rápido de que eu vou estar criando um Discord onde qualquer um de vocês pode entrar, e onde vai ter uma salinha especial pros membros. Todos vocês me ajudam demais, e vão ter a chance de poder participar melhor na elaboração dos vídeos, dos pilares, dos temas. Então obrigado a todos, Breno, Gabriel, Manuel, JR Games, todos vocês me ajudam demais, tá bom? Fica aí com o top 3. E o clima aqui agora é cortar fora um pedaço do seu corpo e fechar um acordo com o diabo pra não perder a briga. Esse é o sistema dos Grimórios de Black Clover. É um mundo dividido entre nobres cheios de magia e gente da roça, onde o Grimório, o livro, é o que escolhe o dono. E o teto desse sistema é bem pesado. O Julius voltou o tempo da cidade inteira só pra anular um ataque que já tinha acertado o alvo. O Yami manda um corte que rasga a coordenada matemática do espaço, furando qualquer escudo que entrar no caminho. E o Asta joga a relação de causa e efeito no lixo, usando anti-magia. A espada dele consegue reverter um veneno, mas não é que cura. Ela apaga a causa do veneno do contínuo mágico. Então remove as consequências disso no presente. Poder nota 4. E você quer roubar a magia do submundo? Tudo bem, vai lá. Mas o mundo te joga a maldição de Weg. Nasce chifre na tua cabeça do nada. Ou pior, a mago usou pedra mágica demais e você virou um passarinho pra sempre, perdendo o corpo humano sem chance de cura. Então sim, o preço em carne é permanente. O custo, nota 3. E o poder novo não brota treinando no parque, tá? Ele vem quando você tá quase morrendo e o livro escreve uma página nova no desespero. Por exemplo, o Pacto do Asta. O cara ofereceu um braço direito pro demônio. O braço ficou preto, parou de ser humano pra sempre, em troca de conseguir passar o trator no vilão por 50 segundos. E passou 5 minutos do limite, os nervos do corpo começam a entrar em colapso e cai urrando de dor. Uma evolução, nota 4. E o Magna é o caipira com quase nada de mana. O Dante é um vilão que regenera até poeira. Como que Magna venceu Dante? Magna colou na cara, engatou uma corrente mágica no peito dos dois e puxou a magia de ambos, dividindo os dois estoques em exatos 50% pra cada um. Fim da imortalidade. O Magna socou o cara na mão, estilo briga de bar, e o vilão caiu no cansaço físico natural. Então, hierarquia, muito bem balanceado, cara. Nota 4. Então vocês estão percebendo que esses últimos 3 empataram. Então ele pega 192 pontos. Empata em número com o Boku no Hero, mas entra na frente por causa da regra da maldição de Weg e as mutações eternas que cravam na pele o preço amargo de tentar trapacear as leis do mundo. A gente tá chegando no final, e eu preciso preparar vocês pro que vem aí. A linha que separa o primeiro e o segundo lugar é muito fina, apesar das notas serem muito discrepantes, tem um salto enorme. O segundo lugar é puro terror. É um sistema onde a magia corrói o seu cérebro aos poucos, e onde beber a poção errada te transforma numa aberração de carne na hora do desespero. E o primeiro lugar é um joguinho que todo mundo achava que era fofo, mas na prática isso aqui é xadrez 2. Muita estatística, dano diferente e tudo sem dó na cara de deuses que seriam invencíveis. Bom, no segundo lugar, a proposta é beber uma poção cheia de bicho esquisito e torcer pro seu corpo não bugar na hora. É o sistema de Beyonders, de Lord of the Mysteries. Cara, o poder aqui já é absurdo de ver. O Clay não solta foguinho na mão, ele pega uma estrela supernova que tava explodindo lá no espaço e simplesmente cola esse evento gigante no chão onde um Amon tá pisando. Não teve projétil, o local onde o cara tava passou a ser o núcleo de uma supernova. O Amon responde roubando o conceito de espaço-tempo da luta. O Clay dá o troco enganando o universo. Pega a morte que acabou de acontecer e joga ela num passado falso, voltando a ficar inteiro como se nada tivesse rolado. Com poder, nota 4.
Já a perda de controle é o nome desse monstro. Todo poder vem com um deus antigo adormecido. Cansou a mente, gastou energia demais, esse deus acorda. A sua pele derrete, nasce um monte de olho estranho no teu braço e se vira uma poça de lodo sem volta. Fora os caras de nível alto, que passam a vida inteira ouvindo vozes fritando o juízo deles 24 horas por dia. Então custo nota 3. E a evolução é terceirizada para itens amaldiçoados. Tem uma luva que deixou um cara mais rápido e mais forte, mas de vez em quando ela exige comer carne humana. Se o dono não trouxer o lanche, vai devorar a cartilagem no próprio braço dele. Beber a poção pra subir de nível é uma roleta russa. Tem chance real de você empacotar na hora. E tem um livro que dê na sua vontade de existir até você virar um personagem que ninguém mais lembra. Então evolução, nota 4. E a hierarquia é brutal. Se um cara fraco olhar pra forma verdadeira de um ser forte, os olhos dele estouram. O tímpano rasga e o cérebro dele derrete na mesma fração de segundo. Você quer peitar um deus? Você tem que arrumar um artefato de nível 0, que é um risco mortal só de segurar, pra conseguir atravessar a barreira e ter uma chance de ferir o cara. E por isso, a hierarquia chega a ser nota 4. Ele empata com os outros, mas senta no segundo lugar. Vocês vão entender como que eu fiz esse desempate no final do vídeo, quando eu colocar o top 20, considerando as duas partes do vídeo. Considerando a primeira parte que saiu 2 semanas atrás. Então agora, presta atenção, você já sabe que é o primeiro lugar. E não é um anime fofo, tá? O que a gente tá falando aqui é a frieza matemática do competitivo, onde não tem roteirinho de herói. A estatística e a limitação é umas matemáticas tão fodidas. O poder lá de cima são golpes que rasgam o tempo. O espaço e o range do Palkia ignora a defesa do outro porque fura o próprio espaço. E tem movimentos de nocaute imediato. Fisher, Share Code, não tem cálculo de ataque contra a defesa. Se a roleta bater nos 30% de sorte, o jogo não quer saber se o cara é um nível 100. A vida cai pra 0 na mesma hora. Poder nota 4. As punições aqui são 2, e as duas são brabas. Bateu eletricidade tipo terra, 0 de dano. Pode ser um deus jogando raio numa pedra, o elemento anula. O segundo é a lei do dano de recuo. Você manda o Flare Blitz, que é a porrada de fogo, o sistema cobra de volta. 33% daquele dano volta direto pro próprio peito do bicho. E se acabar a sua mana, os PPs, o Pokémon entra no Struggle. Ele bate em desespero físico e a multa é perder 25% da própria vida máxima só pra tentar socar no vazio. Então custa nota 4. E o DNA é travado, não tem como treinar infinito. Os IVs nascem com você e não mudam. Os EVs batem no teto de 510 pontos e acabou a brincadeira. Quer virar um monstro além do limite? Usa o Belly Drum. O bicho vai ter que bater no próprio estômago com ódio, rasgar 50% da vida dele ali mesmo. E em troca sobe o ataque em absurdos 400%. É vender metade da sua vida na arena por um soco cabuloso. Evolução nota 5. E quem diria em Pokémon ganha nota máxima em evolução? E agora a parte que eu mais gosto de explicar. A estratégia Fear. Imagina o Arceus, o deus criador. Nível 100. Ele ataca um Rattata nível 1. Aquele ratinho ali que invadiu tua casa com 12 de vida. O rato não morre pro ataque divino, porque ele tá segurando o item Focus Sash, ficando com exatos 1 de HP. E agora, o rato usa Endeavor. E esse golpe não é soco. É tipo um contrato. Ele obriga a vida de Deus a cair pra exato 1 de HP que o rato tem. No próximo turno, o rato manda um Quick Attack, que ataca primeiro ignorando a velocidade divina. E mata Deus. Matemática pura e fria. Um roedor de esquina matou o criador do universo. Hierarquia, nota 5. Tira a nota máxima em tudo e crava o topo. Pokémon prova no papel e na prática que a equação de restrição e fraqueza bem montada deita na porrada o cara mais forte da sala. 400 pontos no total. Então bora fechar a conta, cara. Pega os 10 do vídeo passado e junta aqui com os 10 de hoje. Vamos montar o top 20 definitivo. Antes de eu mostrar, deixa eu explicar rapidinho como funciona o desempate, que vai ter bastante gente empatada aqui. O pilar 2, os custos, é o rei de tudo. Quem pune mais o próprio corpo tem um sistema melhor, ponto final. Um mundo que quebra as tuas costelas é mais bem feito do que um que te dá poder de graça. Se empatar no custo, vai pro pilar 4, a hierarquia, depois pilar 3 e por último o primeiro, porque força de explodir planeta é a coisa menos importante aqui. Na prática, Chainsaw Man engoliu o empate quádruplo contra Lord of the Mysteries, Black Clover e My Hero Academy, porque os contratos com demônios lá castigam o usuário de um jeito muito mais brutal no pilar 2. Jujutsu e Undead Unluck, assim como Lord of the Mysteries, Black Clover com My Hero Academy, empataram em absolutamente tudo. Então o desempate final ficou bem mais subjetivo ao que eu acho, tá? Não considerem tão friamente isso. Já pro campeão teve um empate de 400 pontos entre Nen e Pokémon, mas eu bato o martelo aqui. O Nen do Hunter x Hunter senta no primeiro lugar, Pokémon cai pro segundo. Porque no pilar 2 o Nen tirou nota 5. Ele cobra regras duras, juramento de morte, condições absurdas direto na alma pra funcionar. O Pokémon tirou 4 porque fica mais refém das tabelas de fraqueza de tipo. O Nen machuca e restringe muito mais a liberdade do cara. Então, será que magia top não é a que maltrata o dono? Obrigado por ter assistido até aqui, eu te amo e até a próxima.